celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para... Nós vamos meditar na palavra de Deus. Essa noite Deus tem uma mensagem para o teu coração. Abra o teu coração, se prepare. A mensagem é essa: sim pela fé. Você já disse sim pela fé? Já disse sim pela fé? É algo que nós somos convocados, chamados por Deus a fazer. Antes de ler o texto bíblico, eu vou fazer uma pergunta. E eu queria que você pensasse. Não precisa me responder não, mas pense aí e responda no teu íntimo se realmente você já fez isso e se realmente isso já aconteceu na tua vida. Amém? Antes de ler o texto, eu quero fazer essa pergunta. Em toda a tua existência de vida, qual foi o sim mais importante que você já pronunciou? Pense aí. Nós já falamos tantos sims, né? Já falamos sim para casar, mas já falamos sim para descasar também, né? Já falamos sim para o emprego e já falamos sim para sair do emprego. Me diga, pense aí qual é o sim mais importante que você já pronunciou. Porque eu tenho certeza que se você já falou o sim, você também deve ter pronunciado muitos nãos. O que é que você tem falado mais? Mais sim ou mais não? Às vezes nós queremos agradar todo mundo, né? Já reparou isso? A gente gosta de agradar as pessoas. Então nós falamos o quê? Sim. Mas às vezes é necessário falar não. Menino, desliga essa ventoinha que tem aqui. Tem uma ventoinha atrás de mim me perturbando. Gente, eu me incomodo com barulho. Não liga não, e a idade? Tá, continua, viu? Continua, tá ligado? Eu vou mandar tirar isso daí. Você tem falado mais sim ou mais não? Precisamos aprender a dizer não, uma vez ou outra. Eu vou ler um texto, continua, deixa aí, pode deixar. Pode deixar. Eu vou mandar tirar isso daí. Fique tranquilo. Velho se incomoda com tudo, né? Deve ser, né? Eu não sei, porque eu fico aqui, ó, então, não tem necessidade desse negócio, tá ligado? Ela não tem necessidade. Essa ventoinha foi colocada aí por causa da máquina de fumaça. A máquina de fumaça não está funcionando e ela continua ligada, eu não sei porquê. Então eu vou mandar arrancar ela daí, que assim acaba o sofrimento. Eu não sofro mais, não brigo com vocês, não paro o culto, não paro a mensagem, porque é terrível, né? Mas me desconcentra. Tem alguém que gosta de pregar com o teclado tocando. Eu não consigo, me desconcentra, sabe? São coisas, cada um tem um costume, né? Cada um tem um jeito, e eu tenho esse negócio. Eu sou simples, as pessoas fazem cultos, e eu conheço igrejas onde faz um culto que tem o irmão João vem falar da oferta, o irmão José vem fazer o aviso, o irmão Pedro vem fazer a oração pela oferta, o irmão Joaquim vem receber as ofertas. Eu acho um cerimonial tão desnecessário.
Senhor. Entrou, subiu, fez, falou, tchau, pronto, acabou. Tem que ser rápido, prático, sabe? Deus é assim, Deus é prático. Deus não tem esse negócio de ficar, não, é rápido, Ele é prático. Eu vou ler um texto. Hebreus 11:33 nos diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Nós estamos falando, diga sim. E quando eu digo sim, é pela fé. O texto que lemos diz que ele está falando de quem? Dos heróis da fé. Lembra, há uma galeria. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Se você abrir a tua Bíblia e ficar aberto aí em Hebreus 11, você vai meditar comigo isso. A galeria dos heróis da fé. E na galeria dos heróis da fé, nós vamos aprender o que é andar por fé, o que é viver por fé e o que é dizer sim por fé. Porque às vezes nós dizemos sim também sem saber o que estamos dizendo. E Jesus nos ensina, quando nós temos fé, quando nós entendemos o que é fé, Ele ensina da seguinte maneira, Marcos 9:23. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, para muitos, a vida parece estar mais impregnada de nãos do que de sim. Existem muitas limitações, muitas proibições e também um sentimento de que nada vai dar certo, sabe? Isso marca o estilo de milhares de pessoas no mundo. Tem pessoas que vivem assim: não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, é impossível, sabe? Tudo parece ser quase impossível. E tem aqueles, olha, para mim poder fazer alguma coisa na vida precisa acontecer um milagre. Deus tem que fazer um milagre da minha vida para que eu saia dessa situação. Deus tem que fazer um milagre da minha vida para que a minha vida mude. Deus tem que fazer um milagre, sabe? E isso gera desânimo para que a pessoa tenha novas iniciativas e utilize a fé, ou pratique a fé. Conta para mim, como é que está a tua vida? Como é que está a tua fé? Como está a tua expectativa para os próximos dias? Nós estamos nos aproximando do final do semestre. Eu estou com uma expectativa muito grande. Como é que está a tua expectativa para os próximos dias, ou para os próximos meses, ou para o próximo ano? Como está a tua expectativa? Eu não sei você, eu já estou planejando o ano que vem. Eu já estou sonhando com coisas para o ano que vem. Eu já tenho expectativa para o próximo semestre, coisas que vão acontecer. E eu estou crendo que Deus vai fazer um grande movimento no nosso meio. Algo que você não espera, algo que você não está imaginando, Deus vai fazer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Então em Jesus nós já temos o sim. Aprenda isso, em Jesus nós já temos o sim. Olha o que Paulo escreve à igreja de Coríntios. Coríntios 1 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Eu vou fazer assim, você tem promessa de Deus? Então aprenda nelas. Essa promessa que você tem de Deus, em Jesus ela tem o sim. Ele já disse sim, vai ser a bênção dele. Sim, vai acontecer na vida dele. O que Deus te prometeu, Jesus falou sim, vai ser, vai dar, virá, acontecerá, será, terá. Por quê? Porque em Cristo você já tem o sim. Amém? Então hoje o convite de Deus é que você aumente a tua fé. O convite de Deus é que você posicione a sua esperança nele e espere com alegria e expectativa pelo sim dos céus. Está vindo um sim para você. Ah, mas é difícil. Está vindo um sim para você. Fala para o teu irmão aí, está vindo um sim para você. Amém? Para todas as tuas promessas de Deus na sua vida, Jesus já disse sim. Amém? Então está vindo um sim para você. O sim é a realidade dos céus para a tua vida. Aprenda, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. O meu marido não se converte, vai se converter, tem um sim para ele. A porta de emprego está fechada, vai abrir, tem um sim para ela. A minha situação está difícil, eu não vejo saída, vai ter, tem um sim para essa saída. Essa saída virá, essa situação se resolverá, Deus vai agir. A grande questão é como acessar o sim de Deus. O que precisamos fazer para caminhar nas promessas de Deus? A resposta é clara, eu deixei bem grifado aí. O que é a resposta? A fé, amém? Eu quero acessar o sim de Deus. Deus tem um sim para você. Eu quero acessar esse sim. Como eu acesso o sim de Deus? Pela fé. Amém? Se você usar a fé,
vai acontecer. O texto diz que tudo é possível àquele que crê. E o escritor de Hebreus, volta ao capítulo 11, verso 1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não está vendo, você não está enxergando, mas Deus vai agir, mas Deus vai trazer o sim, amém? Então entenda, quando nós dizemos o sim pela fé, é possível compreendermos nossa origem sobrenatural. No verso 3 do capítulo 11 do livro de Hebreus, o escritor diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé nós compreendemos o sobrenatural. O que se vê não foi feito do que é visível. Alguém disse: Deus tirou do nada a matéria. Deus traz à existência o que não existe. Pela fé nós compreendemos o sobrenatural. E a verdade é que todos nós temos sede e busca pelo sobrenatural. Nós queremos ver alguma coisa diferente, mas às vezes desistimos por não conseguir nem ver, nem sentir nada diferente ou entender, porque racionalmente compreender os mistérios da criação sobrenatural de Deus é muito difícil. O texto nos ensina que o entendimento vem pela fé e não pela lógica, não pela razão, não pelo que nós compreendemos ou apalpamos, ou palpamos, ou sentimos. Não, vem pela fé. E eu já disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu não entendo fé, não tem como quantificar a fé ou qualificar a fé, porque a fé é uma experiência pessoal de cada pessoa. Eu costumo dizer, existem 3 tipos de fé citados na Bíblia, e todos os 3, mesmo assim, ou são uma experiência pessoal de cada pessoa. A fé de salvação, a fé salvífica, é aquela que você com o coração crê, com a boca confessa, é uma experiência que cada um tem de forma diferente. Paulo diz que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Para cada um de nós, essa medida de fé também é diferente, porque varia conforme a experiência e conforme aquilo que cada um deposita no Senhor. E a terceira fé é o dom, que está lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 12. A uns, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé. Então nós encontramos 3 tipos de fé diferentes, mas todas elas operam em nós, ou em cada um de nós de uma forma diferente, conforme aquilo que cada um de nós entende, recebe e aceita. Amém? Estamos entendendo? O texto nos ensina que o entendimento vem pela fé e não pela razão lógica. Isso explica o porquê, às vezes, nós não recebemos o sim de Deus. Porque nós queremos entender as coisas de Deus pela nossa razão lógica, sabe? Eu já fui muito disso. E vocês não queiram saber. Se eu parar para contar as minhas experiências nesse campo, vocês vão rir, porque vai dizer, é brincadeira. Às vezes Deus já falou comigo tanta coisa, e eu falei, impossível. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. É impossível que isso aconteça. Mas eu vi acontecer. Por que eu vi? Porque eu não enxerguei, eu queria entender pela minha lógica, pela minha razão, mas as coisas de Deus ou as coisas na fé ou da fé só se compreende porque você tem uma experiência com Deus, e aí você vai entender. Às vezes nós caímos na tentação de viver e somente crer naquilo que podemos compreender com a razão. Eu só consigo compreender, eu só consigo viver, eu só consigo ver aquilo que eu entendo. O que eu não entendo não dá. Eu sou racional, mas isso é exatamente o que limita o nosso entendimento a respeito de Deus, a respeito desse Deus invisível que criou o universo, criou eu, criou você, e além de nos criar, Ele nos transformou em templos do Espírito Santo, mas nós não conseguimos compreender. Deus veio à terra, se fez homem e habitou entre nós. Isso é o evangelista. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Mas isso é quem creu, quem viu. Então a fé é a conexão entre a razão e o sobrenatural.
Você é um ser espiritual que reflete a grandeza do Criador. Entenda isso, você reflete a grandeza de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. E esse templo reflete quem Deus é. Olhe para o céu, olhe para o oceano, olhe para o sol, olhe para a natureza. Tudo isso revela a grandeza e o poder que Deus tem de cuidar de você. Quando eu olho para o céu, eu me alegro. Quando eu vejo as grandezas de Deus, quando eu vejo o cuidado de Deus com cada um de nós, eu digo, puxa vida, eu não merecia tanto. E no meio dessa vasta imensidão do universo, Deus escolhe você para ser templo do Espírito Santo. Deus escolhe você para anunciar as boas novas do Evangelho. No meio da imensidão do universo, Deus escolhe um grão de areia para fazer a sua obra. Entenda isso. Deus escolhe um ser tão insignificante que é o homem para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra, sabe? Os anjos não podem anunciar as boas novas, você pode. Os anjos não têm o ministério da reconciliação, você tem. Nessa imensidão do universo. Então creia, diga o sim para Deus, diga o sim pela fé. Creia, Deus está agindo na tua vida, Deus está trabalhando na tua casa, Deus está trabalhando. Ah, mas eu tenho muito problema. Querido, agradeça a Deus pelo problema. Melhor, ame o problema. Diga, eu adoro o problema. Pronto. Por quê? Porque esse problema é a escada para você subir a um patamar maior. É uma escada para você alcançar algo maior. É uma escada para você chegar a uma posição maior. Eu falo todo dia brincando e alguém ri, mas eu digo, Davi só ficou famoso porque matou um gigante. Já imaginaram se Davi tivesse matado um anão? Ele estaria espizinhado. É absurdo um negócio dele. O cara vai matar um anão, coitadinho do anão, mas era um gigante. Mudou a conversa, entendeu? Mudou a conversa. Ah, Davi era um homem de coragem, um homem usado por Deus, um homem que tinha uma intrepidez fora do comum, um homem capaz, um homem corajoso, um homem de fé, um homem de força, um homem inteligente, porque matou um gigante. Aprenda, querido, esses problemas, essas lutas, essas dificuldades que você está enfrentando, é para te levar a um... Já jogou videogame? Já jogou videogame? Como é que você passa de fase? Eu não jogo mais videogame, mas há uns 40 anos atrás eu jogava um negócio chamado Atari. Não é do tempo de vocês, não é? Só quem tem alguns aninhos vai lembrar o que é Atari, né? Mas tinha lá aquele joguinho. E uma vez eu fiquei 2 meses para conseguir passar aquela bendita fase, para finalizar o jogo, porque eu não conseguia. Toda vez eu tinha dificuldade e perdia. Todas as vezes eu insistia, até que eu conseguia aprender. Hoje não, hoje é fácil, né? Hoje o cara está jogando, não consegue, ele vai para o YouTube, né? Como é que faz isso? Aí o cara ensina, pronto, aí é uma covardia, não dá nem para brincar. Não é brincadeira. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Você quer passar de fase? Enfrenta o problema. Quer passar de fase? Utilize a fé e vença. Quer passar de fase? Ei, se prepare. É pela fé que você vai vencer. Amém? É pela fé que você vai conquistar. Amém? A espera inexplicável e sobrenatural da natureza explica o profundo amor de Deus por você. Sabe? Está difícil de entender, não? Não? O que é que está acontecendo na tua vida? Aprenda uma coisa, substitua a razão pela fé. Aí eu quero entender o que é isso. Esquece isso. Deus está no controle. Você crê que Deus está no controle? Eu falo todo santo dia, eu não canso de falar isso. Deus está no controle da minha vida. E alguém diz assim, mas como? Eu sei, Deus está no controle. Eu creio piamente que Deus está no controle. Então quando vem uma luta, quando sai alguém da igreja, todo pastor chora, né? Sangra o coração. Dói quando sai alguém da igreja. O Senhor me ensinou. É livramento. O Senhor me ensinou. Fique calmo. É livramento. Às vezes nós temos perdas na vida.
e lutamos por essas perdas e lamentamos essas perdas, é livramento. Ah, mas eu ia para uma entrevista de emprego, o ônibus quebrou, eu perdi a entrevista e perdi o emprego. O que é isso? Foi o diabo. Deus está no controle da minha vida, não é o diabo. O diabo não toca na minha vida. O diabo não tem autorização para tocar na minha vida. Se ele tivesse, ele tinha arrebentado Jó. Você crê nisso? Se ele tivesse, ele tinha arrebentado Jó, mas ele teve que ir lá perguntar se podia fazer. Lembra disso? Pois é, ele não tem autorização para tocar na minha vida. Quem toca na minha vida, quem dirige a minha vida e quem é o dono da minha vida é Deus. Você crê nisso? Comece a crer, é desse jeito. O dono da minha vida é Deus. Então, se aconteceu tudo isso e eu perdi o emprego, Deus sabe por quê. Foi livramento. Aprenda isso. Você vai passar e vai mudar. Então substitua a razão pela fé. Então chegou o momento de compreender os planos de Deus. Mas para compreender o plano de Deus depende do que? Da fé. Sim, pela fé você vai ver os mistérios de Deus se realizando na tua vida, amém? A sua origem, o seu destino são espirituais e naturalmente sobrenaturais. Eu falo diariamente, você não você é um ser espiritual vivendo num corpo carnal, num corpo material, mas você é um ser espiritual. Aprenda isso, não esqueça disso. Então, dessa forma, como é possível confiar mesmo sem entender toda a complexidade de um avião? Nós entramos nele e sabemos que ele vai nos levar ao nosso destino. Já viu isso? Não? Você já viu um avião? Eu fico imaginando, quando eu voo de avião, eu sou um cara muito medroso, viu? Dentro de um avião, olha, eu tenho 2 medos na vida. Eu tenho medo de muito pouca coisa. Pouca coisa eu tenho medo, mas eu tenho 2 medos na vida que são terríveis. Um se chama dentista e o outro se chama avião. Essas duas coisas são para mim uma tortura. Eu entro dentro do avião já assim, ó, amarelo, morrendo de medo. Eu só viajo porque eu sou obrigado, morrendo de medo. E quando eu estou lá em cima, eu começo a pensar: e se essa turbina parar? Já pensou se dá um curto-circuito aqui nessa porcaria e ele pega fogo aqui no ar? Eu vou com esses pensamentos na cabeça. Porque eu tenho medo, eu morro de medo de avião. Aí quando eu vou no dentista é a mesma coisa. O cara vai lá, anestesia, tudo, vou fazer o canal e eu fico: e se ele errar, se a mão dele tremer e essa broquinha cortar minha gengiva? Misericórdia, é um sofrimento aquilo, é um sofrimento. Mas eu entro dentro do avião e sei que ele vai me levar aonde eu for. Eu viajei daqui para Santarém, 4 horas de viagem. Falei: Jesus, tem misericórdia de mim. 4 horas dentro do avião não vai ser fácil, tem misericórdia. Eu sozinho, meu Jesus, me guarda. E fui. Mas olha, quando eu cheguei em Santarém, que o avião aterrissou, eu falei: graças a Deus, que bênção, cheguei, sabe? Eu já fiz umas viagens loucas assim. Uma vez eu fui daqui para La Paz, na Bolívia. Chegou em La Paz, quando o avião aterrissou, todo mundo bateu palma. Eu falei: ué, que negócio é esse? Coisa mais esquisita, eu nunca vi isso. É o costume que eles têm. Naquela época o voo era no Lloyd Aéreo Boliviano, era a empresa aérea que ia para lá. E La Paz é um aeroporto meio ruim de aterrissar. Então, mas eu fui assim, olha, eu ia tremendo. Quando eu desci do avião, graças a Deus, cheguei, estou livre disso. Mas as coisas que a gente passa, sofre, os medos que nós temos. Mas aprenda, eu tinha certeza que o avião me levaria ao meu destino. Muito embora eu não conhecesse muito do mecanismo dele, muito embora eu tivesse medo que falhasse uma coisa ou outra, mas eu tinha certeza que ia chegar ao meu destino. O Deus que você serve é digno de confiança. Não vai ter nenhum curto-circuito, não vai ter nenhuma turbina pegando fogo, mas Ele vai dirigir o destino da tua vida. Confia nele, entrega a tua vida a Ele, entenda, Ele está no controle desta situação. O
pastor João Quinelato diz assim: a fé é a convicção do silêncio que nos leva ao infinito. Por isso, quando nós dizemos sim pela fé, é possível agradarmos a Deus. O verso 5 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Amém? Enoque foi arrebatado, não experimentou a morte, porque agradou a Deus. Ele trouxe alegria a Deus. Enoque andava com Deus. Enoque era íntimo do Senhor. Amém? Aprenda uma coisa: você foi criado para agradar a Deus, e isso é totalmente possível através da fé. Tudo que Deus espera do homem é isso, que o homem creia que Ele existe. Deus não espera outra coisa do homem. Ele não quer outra coisa. Ele não está querendo que você seja santo com uma auréola na cabeça. Isso é idiotice. Ninguém vai ter uma auréola na cabeça, é invenção. Não existe ninguém que tenha uma auréola na cabeça, ou que terá. É conversa, é conto. O que Deus espera de cada um de nós é que nós creiamos que Ele existe, e é o galardoador daqueles que o buscam. Só isso, creia nisso, apenas isso é o que Deus espera de nós. Foi o que teve Enoque. Ele creu, andou com Deus, serviu a Deus, fez a vontade de Deus. Amém? A partir de quem você é para Ele, a tua vida se torna um ato de adoração contínua. A partir do momento que você entender que é Deus que está no controle da tua vida, você vai viver adorando a Ele todo dia, toda hora. Recebi aumento de salário, graças a Deus. Deus está no controle da minha vida, e Ele chegou porque Deus sabia o que eu precisava. Comprei um carro novo, graças a Deus, porque Deus é bom e me deu esse carro, me permitiu comprar esse carro, e agora Ele vai me dar força para pagar também. Sei lá, tudo que acontecer na tua vida, Deus está no controle. Ele que está dirigindo. Arrumei um namorado novo, amém. Deus preparou ele para você, e comece a entender dessa forma: Deus está no controle. As pessoas conhecerão a Deus através da sua vida de adoração, fé e testemunho. Não tem jeito. Então aprenda isso: é possível viver para a glória de Deus, ter um estilo de vida em que tudo é para Ele. É possível viver para a glória de Deus. O que eu preciso fazer? Ter um estilo de vida onde tudo é para Ele. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Um dia Deus usou uma profeta para falar para minha mulher: é isso que te digo. E minha mulher falou: é isso que eu recebo. Aleluia. Eu falei: xarabacaia, né? Maravilha. Aí ela disse: olha, pastora, você não vai ter casa própria aqui nessa terra não, viu? Você já teve, mas não vai ter mais não. Deus não vai te dar. Ela falou: e ela estava num afã de querer comprar uma coisa, e eu não comprei, não tenho casa própria. A casa que eu moro é da minha filha, eu pago aluguel para ela, e pronto. E aí nada. Eu estou feliz da vida. Estou mais feliz agora do que antes. Sabe por que não? O dia que eu não quiser morar mais lá, eu alugo outra em outro lugar e vou morar onde eu quiser, onde o Senhor me mandar, do jeito que o Senhor quiser, e é para a glória dele. Amém? Então comece a entender assim. Olha, Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, algo que nós precisamos entender. Ele diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Eu vou trabalhar, é para a glória de Deus. Eu vou fazer compra no mercado, é para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Eu não estou aqui para fazer outra coisa, amém? Por isso, o pastor Oswald Chambers diz assim: não desista, até que Deus seja tudo, nada lhe trará satisfação completa. Nós buscamos satisfação completa. Hoje há um afã tão grande em busca de um bendito aparelho chamado iPhone. Já reparou? Os caras fazem fila para comprar o modelo mais novo que vai sair agora. Vai sair não sei que número é, porque eu não tenho iPhone, eu não consigo nem usar iPhone. Eu tenho uma dificuldade com essa tecnologia da Apple. Eu tenho dificuldade. Então, qual é o que tem agora? 16?
vai lançar o 16, é o 15 que está agora, vai lançar. Quando for lançar o 16, vai ter gente lá desesperada na fila para ser o primeiro a comprar, para entender aquilo. Querido, o 10 faz a mesma função, o 11 também, o 12 também, o 13 também, o 14 também, o 15 também. E o 16 vai vir lá com alguns badulaques a mais, algumas coisinhas a mais, mas na realidade não vai mudar muita coisa. A função dele vai continuar sendo a mesma. Aliás, celular hoje, a única função que ele não tem é de fazer ligação. Ele não faz chamada. Celular não faz chamada. Você já recebeu chamada de celular? Raramente, né? Eu recebo no WhatsApp, mas não é no celular, é no WhatsApp, não é? Mas ninguém disca mais para ninguém. Aí olha eu fazendo assim, agora é assim, né? Como é que é? Ninguém disca mais para ninguém, né? Agora, não, por quê? Porque a gente não tem mais esse costume. Eu vou lá, aperto lá, tá, bota lá no telefoninho do WhatsApp, chama quem eu quero, conversa com quem eu quero. E essa tecnologia e tudo isso tem trazido em nós um afã desesperador de quê? De ter tecnologia nova, de ter coisa nova, de buscar, e coisa grande, não sei o quê. Querido, a tua satisfação só vai ser completa quando você estiver em Deus. Quando Deus for tudo na tua vida, quando Deus for tudo na tua vida, então você terá satisfação. Porque até que Deus não seja tudo, até que Deus seja tudo, nada vai te trazer satisfação completa. Depois do 16 você vai querer o 17, o 18, o 20 e não vai ter satisfação completa, não vai atender. Eu assisti um filme que tinha uma mulher muito rica. Vocês devem ter assistido também, O Diabo Veste Prada. E ela era muito rica, muito influente, e os filhos dela também foram criados nesse afã de querer mais, de querer mais. Aí um dia ela fala para a secretária dela: me arrume o novo livro do Harry Potter. E a moça fala: mas nem saiu ainda. Ela falou: então liga para o autor. E aí a menina liga para o autor, e o autor manda para ela os rascunhos do livro novo que ia sair. Ela mandou encadernar aquela coisa toda para os filhos da mulher ler, porque é o afã de ter ou de buscar alguma coisa que me satisfaça. A tua satisfação vem de Deus. Amém? Agrade a Deus. Fala para o teu irmão: agrade a Deus. E eu vou dizer: agrade a Deus com os teus pensamentos, agrade a Deus com as tuas palavras, agrade a Deus com as tuas atitudes, agrade a Deus com os seus relacionamentos. Tem relacionamento aí que não agrada a Deus não, viu? Receba. Agrade a Deus com tudo que você faz. Aprenda isso, agrade a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Essa é a versão NVI. Quando nós dizemos sim pela fé, é possível obedecermos a Deus para a salvação da nossa família. No verso 7 do capítulo 11 de Hebreus, o escritor escreve assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Deus avisa Noé de coisas que ainda não se viam. Deus disse para Noé: vai chover. E até aquele dia não havia chovido na terra. A terra não havia experimentado chuva, não caiu água do céu. E Noé creu, e diz que ele foi movido por santo temor. Noé obedece, age com temor. Em favor de quem? Em favor de quem? O texto diz: da sua família, para salvar a sua geração. Sabe quantos livramentos Deus já te deu? Imagine quantas coisas Deus já te guardou. Quantas vezes você foi guardado pela oração da tua mãe, pela oração da tua esposa, pela oração do teu esposo, pela oração do teu pastor. Quantas vezes você já foi guardado? Então aprenda que a sua obediência a Deus pode salvar a sua família, pode guardar a sua família. Pela fé, obedeça, mesmo que seja difícil ou estranho. Deus sabe o que é melhor para o seu casamento. Deus sabe o que é melhor para os teus filhos. Deus sabe o que é melhor para os teus netos, para os teus bisnetos. Vocês não têm isso, mas eu tenho.
Não é que eu seja velho, é que meus netos casaram muito cedo. Aí eu já tenho bisneto. Mas eu fazer o quê, né? A obediência nem sempre será o caminho mais fácil, mas sempre será um caminho que levará vidas para perto de Deus e, consequentemente, para a eternidade. Me responda uma coisa: você ama a tua família? Então seja o sim de Deus para ela. Demonstre o amor de Deus para a tua família. Seja a resposta de Deus para as dúvidas e os anseios da família. Faça o que Noé fez. Creia com santo temor e obedeça o mandamento de Deus. Então, quando nós dizemos sim pela fé, é possível caminharmos em direção a um futuro de conquista. Fé envolve conquista, viu? Quando nós falamos de fé, nós falamos de conquista. Tem gente que sonha e diz que o sonho dele é fé. Não é fé, isso é sonho. Tem gente que sonha. A fé é para conquistar. E a conquista não acontece assim. Fé não é isso. Tem um carro zero. Não, isso é brincadeira de menino. Aí criança brinca muito assim, né? Quando eu era pequeno eu brincava que tinha uma varinha mágica. Depois, quando meu filho cresceu, ele tinha uma varinha, mas era a varinha do Harry Potter lá, que tinha um nome, no mesmo nome da varinha lá. E eles brincavam com aquilo, que era uma varinha diferente e tal. Porque eu tinha a brincadeira, que era uma varinha mágica, que fazia, que acontecia e tal. E os meninos lá, agora é a varinha do Harry Potter. Você já viu aquele negócio? O cara vai pro cinema assistir filme do Harry Potter, vestido de Harry Potter. Eu morro de rir com aquilo, sabe? Eu acho tão engraçado. Como é que chama isso? Animes, é? Animes não. Cosplay, isso, cosplay. Eu morro de rir com aquilo, acho tão bonito, né? E os caras que foram assistir o filme de pijama. Eu falei, mas meu Deus do céu, o marido e a mulher de pijama andando pelo shopping. Eu falei, bando de palhaço. Não é engraçado isso? Não, mas meu Deus, deixa pra lá. Amém? Verso 8 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Aleluia. Fé é isso. Você obedece sem saber por que está obedecendo. Você faz sem saber por que está fazendo. Você vai sem saber para onde está indo. Mas Deus está no controle. E quando Deus está no controle, a vitória vem, a bênção vem, a coisa acontece. Amém? Abraão, pela fé, mesmo sem saber para onde iria, ele obedeceu e começou a conquistar a terra onde colocava os pés. Faça como Abraão. Não queira saber antecipadamente todo o percurso da sua vida. Uma das coisas demoníacas é isso. O ser humano quer saber o que vai ser amanhã da minha vida. Eu vou procurar um quiromante para ler minha mão, para saber o que vai ser amanhã da minha vida. Tem outro que vive querendo sonhar para Deus me revelar em sonho o que vai ser de mim amanhã. Tem outro que vai lá no cara que põe as cartas do tarô para ele saber o que é que vai ser da minha vida amanhã. Eu não estou preocupado com o amanhã, porque eu só vivo hoje. Se você conseguir viver amanhã, então se preocupe, mas eu não consigo, eu só consigo viver o hoje. Então o hoje que eu vivo muito bem, porque eu vivo com o Senhor, crendo que Ele está. É para ir? Eu vou. Para onde? Para onde eu te mandar. Amém, eu estou indo. Vou chegar lá, vai chegar. Vai acontecer, então eu estou indo. Abraão ficou rico, se enriqueceu, se tornou um milionário, foi para o Egito, voltou do Egito mais rico ainda. Por quê? Porque Deus estava no controle. Aí Jó disse assim, Ló disse para ele: eu vou para aqui, para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e você fica aí com os morros de pedra. É para lá que eu vou, porque Deus está no controle. É para lá porque eu vou. E Abraão foi e multiplicou o rebanho e cresceu, e Ló ficou refém de Sodoma e Gomorra, com seus ídolos e com tudo que tinha lá. Amém? Então preste atenção, faça como Abraão. Não queira saber antecipadamente o percurso da sua vida, o que Deus vai fazer comigo. O que Deus for fazer comigo, eu tenho certeza será bom. O que Deus for fazer comigo, eu tenho certeza será maravilhoso. Apenas confie e caminhe em direção ao futuro que Deus preparou para você. Seu futuro é conquistado pela fé e pela obediência. Por isso, dê passos de fé. A desconfiança anda para trás, a fé anda para frente.
Dê passos de fé. Comece a andar por fé. Comece a crer que Deus está no controle dessa tua vida. Comece a entender: meu casamento não está muito bom. Dê um passo de fé. Creia, ele vai melhorar, ele vai ficar bom sim. Opa, como não? Quinto ponto: é possível gerarmos filhos biológicos e espiritual. Está dizendo sim pela fé? É possível gerar filhos biológicos e espirituais. No verso 11 diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. O casal Abrão e Sara creram em Deus que poderiam receber um filho. Esperaram 25 anos para o cumprimento da promessa, mas receberam o filho. Amém? Abrão é chamado o pai da fé. Por isso, o nome dele é mudado para Abraão. Milhares de vidas foram geradas por causa da fé de um pai. Sim, deixa eu parar. Queridos, quando eu falo Abraão é pai na fé e é pai de milhares, de milhões, eu cito um exemplo bem simples. 3 grandes religiões no mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. As 3 grandes religiões, das 5 maiores religiões, essas 3 dizem, todas elas afirmam que tem por pai Abraão. O Islã dizem que são filhos de Abraão por Ismael. O judeu são filhos de Abraão por Isaac. E nós somos filhos de Abraão por adoção. Todo aquele que é nascido da fé é filho de Abraão. Foi grande a herança dele? Não. Foi grande a herança dele? Eu fico imaginando o galardão dele no céu. Quando Billy Graham morreu, fizeram uma charge e ele chega no céu e tem uma fila quilométrica de crentes salvos para cumprimentar Billy Graham entrando no céu. E eu fiquei imaginando assim, falei, é uma realidade, né? Agora imagine como é que deve ser com Abraão. Todo aquele que é nascido da fé é filho de Abraão, para nós. Agora o judeu disse assim: eu sou filho de Abraão, porque é descendente de Isaac. E o islâmico diz: eu sou filho de Abraão, porque sou descendente de Ismael. Está entendendo? Cumpriu a promessa de Deus naquele homem? Cumpriu ou não cumpriu? Deus estava no controle da vida de Abraão, porque Abraão tinha o quê? Porque Abraão disse o quê? Sim, pela fé. Abraão creu. Abraão creu. Nós temos um apelido. Qual é o nosso apelido? Ninguém sabe, né? Crentes. Nós temos um apelido, crentes. Por que nós temos esse apelido de crente? Porque cremos. Porque cremos. Amém? É o crente, é a lei de crente, é o crente. Porque cremos. Amém? Então diga sim pela fé, não duvide. Não duvide, a tua situação está difícil, a tua luta está grande, o teu problema está grande. Você, não vai ter saída para a minha vida. Como não? Deus está no controle dela. Como que não vai ter saída? Vai ter sim. Sai dessa depressão, sai dessa ansiedade, sai dessa angústia, sai dessa tristeza, sai dessa preocupação com o marido. Deus está agindo. Deus está trabalhando, Ele está no controle. Você crê nisso? Ele está no controle. Se Ele está no controle, aleluia. Irmãos, eu fico triste quando eu estava em desobediência a Deus, perdido no mundo, desviado. Aí eu tinha preocupação, porque eu tinha medo, porque eu sabia que Deus não estava me controlando, eu sabia que eu estava afastado de Deus. Agora está na presença de Deus, confia, amém? Então pela fé você pode gerar filhos biológicos, amém? Então olha, se você quer ter filho, começa a orar que Deus vai preparar. Pela fé, você que ainda não alcançou uma vida para Jesus, chegou o momento de mudar a realidade da sua autoridade para multiplicar vidas e discípulos. Creia, diga: Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar. Amém? Eu estou orando, eu tenho orado esses dias muito a esse respeito, eu tenho orado muito mesmo a esse respeito. De vez em quando eu vejo as pessoas preocupadas com umas coisas. Eu estava em casa hoje descansando, então eu estava vendo essas brincadeirinhas no YouTube. Os crentes não têm o que fazer, fica procurando umas
coisas que... Aí tinha lá 2 pastores se degladiando, porque um era arminiano, o outro era calvinista. E eu falei, nem Armínio morreu por mim, nem Calvino. Quem morreu por mim foi Jesus. Faz alguma diferença? Irmão, porque se ser arminiano fosse alguma coisa, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Ele dizia assim, ó, procure Armínio lá, que ele vai mostrar para vocês o caminho verdadeiro. Se ser calvinista fosse alguma coisa, ele ia dizer, ó, procura Calvino, que ele vai te mostrar o caminho verdadeiro é um só. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o Senhor me falou, quer pregar? Vai pregar um evangelho bem simples. Diga para as pessoas, Jesus é o Salvador. Ele salva, cura, batiza e voltará. Esse evangelho já foi pregado por Aimee Semple desde não sei quando ela funda uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus salva, cura, batiza e voltará. Essa é a mensagem da Quadrangular. Lembra disso? Foi revelada para aquela mulher lá nos Estados Unidos e ela trouxe essa mensagem para o mundo inteiro. Jesus salva, cura, batiza e voltará. Só isso. Não precisa mais nada, não tem Armínio. Porque tem que seguir Jesus pela fé. Amém? Você crê? Ele está no controle da tua vida. Você crê? Esse teu problema vai ser resolvido. Você crê? Essa tua luta vai cessar. Aprenda, seja profeta. Deus diz a Ezequiel, você crê, profeta, que eu posso pôr vida nesse vale de ossos secos? Ele disse, o senhor sabe. Ele diz, então profetiza. E Ezequiel abre o bocão e diz o quê? Ah, então vai vir vida sobre os ossos aqui. Os ossos começam a se juntar osso com osso. Aí agora profetiza a carne. Ele profetiza a carne, vai profetizando. Agora profetiza a vida, que desce o Espírito sobre eles e se levanta um grande exército. Fé, creia, porque Deus está no controle desta tua situação. Abre a tua boca e profetiza. Não murmure, não murmure, não chore. Abre a tua boca e profetiza. Às vezes, querido, nós sofremos vendavais. Jonas sofreu um vendaval terrível por desobediência. Às vezes, eu não tenho dó de Jonas, e Jonas era desobediente. Eu tenho dó do capitão do navio. Sim, o capitão do navio vendeu uma passagem para um homem que ele não conhecia. E aquela passagem que ele vendeu custou a carga do navio. Vocês não entendem isso, ele estava carregando toneladas de mercadoria no navio, e ele teve que jogar tudo fora para o navio não afundar. Ele teve um prejuízo fora do comum por causa de um homem desobediente. E às vezes nós sofremos na vida e passamos por situações difíceis na vida porque a gente vende passagens para pessoas entrarem na nossa vida e não sabemos quem é. Aí ele vai lá e Jonas está dormindo, porque o desobediente fica quieto. O desobediente fica tranquilo. Ele não se manifesta não, viu? Não se ilude, ele não se manifesta não. Jonas estava onde? Dormindo no porão do navio. E ele disse, mas meu, o que você está fazendo aqui? Pelo amor de Deus. O mundo está acabando, a gente está morrendo, e você está aqui. E Jonas estava bem sossegado. Ele sabia que era com ele. Eu vou concluir. Você já é um filho de Deus? Você já tem a identidade de filho selada pela fé em Jesus? Jesus diz assim, João 6,40: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a promessa de Jesus. Deus enviou Jesus, o seu único filho, para nos salvar. A mesma Bíblia que lemos agora sobre a história desses homens da fé nos diz que somos salvos e nos tornamos filhos de Deus pela fé. Amém? Então, pela graça sois salvos por meio da fé. O que ele diz, Efésios 2, 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu sou
apaixonado por esse versículo. Lutero se converte com um versículo, e eu me converti com esse. Lutero se converte com um versículo que diz: o justo viverá da fé. Ele creu nisso, e ele parou nisso, e acabou o sofrimento dele. Eu parei nesse: não por obras, para que ninguém se glorie. Aí eu entendi que eu não posso fazer nada para ser salvo. E tem uns crentes que acham que para ser salvo tem que ser santo. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Tudo que eu fizer em nada é a mesma. Sabe por que eu tenho que ser santo? Porque eu sou salvo. Eu sou salvo porque sou santo, ou sou santo para ser salvo? Parece a brincadeira do biscoito, né? Pois é, mas eu sou salvo, eu sou santo porque sou salvo. Então eu produzo frutos da minha salvação. Eu produzo frutos da minha fé. Eu já disse e vou voltar a dizer: Deus precisa aparecer em mim. As pessoas precisam ver Deus em mim. Então vai acontecer através da minha fé. Não tem outro jeito. Então é dessa forma. Mas eu não faço obras, eu não produzo obras, eu não construo obras. Se eu obedecer, se eu fizer, se eu jejuar 365 dias por ano e não receber Jesus como Salvador, eu vou para o inferno. Se eu ler a Bíblia 365 dias por ano, jejuar 365 dias por ano, ficar de joelho 365 dias por ano e não receber Jesus como Salvador, eu vou para o inferno. E se eu não fizer nada disso e só receber Jesus, eu tenho vida eterna. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Sim, pela fé é o dia da sua salvação. Diga sim, pela fé. Tira a dúvida do teu coração, tira o medo, tira a desconfiança. Diga sim, Senhor, pela fé eu quero continuar na tua presença. Pela fé eu quero continuar te servindo. Diga para ele: pela fé, Senhor, eu quero continuar andando todo dia após dia na tua presença, fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade, andando diante do Senhor e servindo a Ele. Irmãos, tire a dúvida do teu coração, tire o medo, tire a insegurança, tire a incerteza. Viva por fé, entenda: Deus está no controle dessa tua vida. Você entrou aqui hoje para ouvir isso. Deus está no controle da tua vida. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. É difícil? É, mas Deus está no controle da tua vida. E por estar no controle da tua vida, entrega ela para o Senhor. Para de querer resolver o que você não pode resolver. Para de querer dar solução para aquilo que você não tem capacidade de solucionar. Deixa o Deus que criou o céu e a terra tomar conta desse negócio. Ele vai te dar sabedoria, entendimento, graça, estratégia para você sair desse negócio em 2 minutos. Amém? Amém? Então faça uma coisa: diga sim pela fé. Amém? Amém? Que Deus te abençoe.